quebra, sabe, de preceitos morais. E até a polícia. Eu vi uma reportagem na Cultura, ela pegou quando a mulher falou que estudada e tal. Aí ele falou assim, mas você quer fazer o quê? Aí ele falou assim, pega o cara, né? Ele falou, tudo bem, eu posso defender, mas tem que ficar comigo. Ah, veja só. Exatamente. Então tem, assim, muitas situações nas quais os povos descem muito abaixo. Perdem todos os limites, todos os freios. É como a sociedade de hoje está começando a tentar incentivar. Quebrem todos os tabus. Então hoje, quando se fala de tabus, sempre se fala de uma forma negativa. Quebre todos os tabus, sejam livres, façam o que quiser, tudo que der vontade. Agora diga para mim, se você quebrar todos os tabus, qual será o limite da sociedade? O que haverá de regramento social? Né? Como que você entra num ambiente e você tem a certeza de que tem que respeitar as pessoas que estão lá? Né? Você tem que respeitar a família do outro. Né? Você não pode invadir a casa do outro, estuprar sua mulher e sua filha. Você tem que respeitar... A lei do mais forte, né? Exatamente, a lei do mais forte, né? Que Nietzsche fala muito disso, né? O super-homem, o anticristo, né? Que a religião é muleta do fraco, dos pobres, né? Porque a religião é um meio de você limitar a força do forte. Então o forte não pode dominar você porque você desenvolveu conceitos morais que o limitam, que o prendem, né? Então, na verdade, é uma forma do fraco se proteger do forte. Então, quer dizer, quando você começa a lidar com isso, você começa a ver que quando você ultrapassa algumas barreiras, dependendo da forma como você transgrediu, como você se atolou no salão, você não volta. Então, é isso que aconteceu com esse povo. Isso ficou tão natural para eles que a mente deles já se desenvolveu em cima dessa realidade, em cima dessa forma de pensar, dessa forma de ver a vida. E aí Deus olha para essa situação e fala, qual é a solução para ela? Como você tem uma parte do corpo, gangrenou, deu um problema lá, uma doença, você demorou no outro tratamento e ela gangrenou, morreu, a carne é morta, né? Ela está começando a contaminar os outros órgãos. Você vai fazer o quê, meu filho? Você amputa, a perna gangrenou, você corta, então você não corta, não. Exatamente. Então, a situação dos povos de Canaã, em vista das práticas que eles adotaram e como eles se atolaram nisso, né? A solução foi essa. A solução foi amputar essa nação. E aí, essas nações, que eram nações que tinham ali, né? E aí Israel foi o veículo. Da mesma forma como depois a Síria será um veículo de punição contra Israel. É quando Israel também perverter totalmente, né? Sai de Deus. Deus levanta os assírios para vir levar Israel e, de fato, trazer cura para o Judá, por exemplo. Judá que se manteve fiel, depois de ser trazido de volta, foi dado continuidade. Então foi uma solução de Deus para essa questão. E a entrada deles na terra, e vamos dizer assim, a ordem de Deus para a eliminação dos povos, não é porque eles eram melhores que aqueles povos, mas sim porque aqueles povos, eles de fato eram piores e haviam de fato transgredido as leis de Deus de tal forma que era isso que se lhes cabia. A iniquidade do povo, é o que ele fala aqui, a dependência da terra, ele também aborda isso aqui, a questão da maldição que havia sobre a terra, né, e a questão da insuficiência, em alguns aspectos. Vantagem geográfica, assim, ele dá aqui algumas teorias. A teoria. Então, a iniquidade do povo, eu creio que é a mais forte. A dependência da terra é uma teoria que diz que Deus colocou eles lá porque a terra, sendo insuficiente, eles têm que depender sempre de Deus. Então, como uma troca. Eu vou te colocar no lugar limitado para que você sempre dependa de mim. Eu não tiro totalmente a razão disso aí. Porque tem pessoas que, se você colocar ela numa grande abundância, ela se perde. Então, tem pessoas que, se Deus der muita bênção no sentido financeiro, ela crescer muito, desenvolver muito, ela esquece. A senhora falou que o Neymar era crente? Fala, eu ouvi falar. Ele era batista, né? Acho que ele era batista. Lá no é a hipótese que ele mais defende aqui, ó. É o próprio autor aqui que coloca vários versos. E que, na verdade, Israel foi colocado nessa terra, e isso é aquilo que a gente falou. A centralidade dela não em relação ao globo, tá? Porque senão eu posso colocar o dedo em cima de Conceição do Coité e falar que é o meio. O resto é tudo periférico. Mas a centralidade em relação à geopolítica. Ele está no meio de grandes nações que se desenvolveram. E aí Deus coloca eles aqui por quê? Porque eles vão ser uma nação referencial de Deus na Terra. Do nada, né?
Exatamente. E a nação que tem que ser a nação referência, né? Que vai servir o Deus verdadeiro, que vai ter a lei de Deus, que vai ter a adoração ao Deus verdadeiro. Então os povos, entrando em contato com Israel, mesmo que para a guerra, para a batalha, mas acabam que se contaminando com Israel também, com aquela verdade, né? Olham para os israelitas e olham para o templo, não dão nada, né? Só que vem neles um povo que mesmo na sua limitação, é um povo que serve a Deus. Ou pelo menos deveria ser. Deus tem rosto, Deus tem forma. É um conceito muito absurdo. Então você tem, por exemplo, os israelitas, né? No Shabat, que começa na sexta, 3 horas da tarde, né? Quando começa o Shabat, não tem atividade para eles, acabou. Não interessa, pode acontecer o que for, eles não fazem, eles não se mexem, eles simplesmente ficam envolvidos com as questões religiosas. Exatamente, né? Então, envolvidos com as questões do culto, aí dependendo de que situação, você tem os Shabat, né, ao longo do mês, então, sábado de lua nova, sábado onde caiu ali um cerimonial de Páscoa, né, Pesach, sábado relacionado a tabernáculos, a Pentecostes, aí por aí vai. Então você tem, quando chega uma ocasião dessa, tem muitos. E aí o que acontece? Quando chega uma ocasião dessa, eles estão relacionados com questões religiosas, não interessa o que aconteça. E na situação em que eles eram escravos dos macedônicos, em que eles eram escravos dos persas, em que eles eram escravos dos romanos. Então, para você confrontar isso, você tem que matá-lo, se é um judeu fiel mesmo, né? Então, eles acabaram fazendo com que essas nações se dobrassem às práticas deles. Então, o romano fala, não adianta. Ele, no Shabat, ele não vai fazer outra coisa. Ele é escravo, né? Ele é meio escravo, virtualmente. Mas eu tenho que atender a essa... Agora tem uma explicação por que eles têm tanto dinheiro? Com relação ao dinheiro, a explicação que eu tenho. Primeiro é a bênção de Deus, que o povo fala, né? Então, o judeu, o povo é abençoado por Deus. Mas não vejo só isso. Veja, o judeu israelita, né? Desde muito cedo, eles foram espalhados pela terra, a diáspora, a grande diáspora. Eles conhecem coisas de todas as nações. Tá? Inclusive, os israelitas, né, os judeus, desde muito cedo, por exemplo, aqueles que estavam relacionados às cortes na Rússia. Houveram muitos médicos entre os judeus. Maimônides, por exemplo, foi um grande filósofo, um grande comentarista da lei e era médico da corte do sultão do Egito. E ele, com certeza, ele era patrono, ele patrocinava a educação, tá certo? Filo, envolvido com a filosofia também, né? Filo, judeu também, envolvido com Alexandria, né? A filosofia de Alexandria. Você tem, por exemplo, quando surgem as primeiras universidades na Europa, né? A de Sorbonne, não, a de Bolonha, mais tarde. O conhecimento que eles estavam querendo difundir, né? A Europa ainda estava atrasada. O que eles precisavam? Precisavam muito da cultura árabe e da cultura persa. Os persas estavam muito avançados, muito mais avançados que a Europa, na época do surgimento, 1000 e pouco, 1100, 1000 e pouquinho. Para fazer essa transição da cultura árabe e a cultura persa para a Europa, quem faziam os judeus? Os judeus faziam as traduções, os judeus davam aula, né? Os judeus faziam a interpretação do texto, Avicena, Averroes, que eram os grandes filósofos do mundo árabe, os judeus traduziam e ensinavam. Os judeus sempre estiveram ligados a essas pontos centrais, tá? Da alta cultura. Por exemplo, na Idade Média Católica, né? Os judeus eram proibidos de ter terra. Eles não podiam ter terra, plantar, trabalhar com a agricultura. Porque eles tinham aquela desconfiança, né, dos judeus. Então, eles não podiam ter terra. O que eles faziam? Eles vinham para as portas da cidade e faziam um câmbio. Então você tinha os feudos, né? Você tinha as caravanas que vinham de outra cidade, trazer, pronto, quer dizer, tecido para vender lá, né? Porque os pequenos feudos não podiam produzir tudo. O cara era agrícola, o que ele precisava? Produtos manufaturados, ferramenta, né? Tecido, esse tipo de coisa. Aí vem a caravana. Quando chega lá, você precisa fazer o câmbio da moeda daquele feudo. Quem fazia o câmbio? O judeu. Aí o judeu tinha a atividade monetária, dinheiro. Quando o rei precisava fazer uma guerra, o que ele tem que fazer? O rei daquele feudo, quer dominar outro feudo. Ele precisa de grana para pagar mercenários. Quem tem dinheiro? O judeu. Então, o judeu foi o primeiro banqueiro. Por que banco?
Por que a palavra banco? Porque o judeu tinha um banco e ficava na porta da cidade fazendo câmbio. Aí surgiu o banqueiro, porque ele ficava no banco e fica lá fazendo o câmbio da moeda. Né? O cara fica com a moeda do Deus, não, aqui nós temos. O cara sempre se olha na primeira atividade monetária. Então, quer dizer, o judeu, desde cedo, ele esteve envolvido nas atividades monetárias, intelectuais, medicina. O safra. E aí você tem muitas instituições financeiras aí que o cabeça delas são judeus. A Bravanel, a Bravanel. A Bravanel é a família muito importante na Península Ibérica. Quase me faliu, né? Exatamente. O cara tão inteligente que conseguiu dar a volta por cima. A volta por cima. Chegou ele no curral. Ah, não sei. Não. Foi cantil. É cantil? As disputas entre eles, né? Mas o cara é muito inteligente, né? Então não tem como pegar ele. Ele quase virou presidente. Um presidente judeu, já pensou nisso? Quase que ele virou presidente. Ele está com a tiro com dinheiro. Ele te mata com dinheiro. Ele aperta uma pistola assim, está muito dinheiro. Ele não está mais normal, ele está ficando louco, está ficando estrovado. Ele está... Tranquilo. A aula é gostosa assim, a gente comentando. Eu nunca pensei que geografia bíblica fosse ficar assim gostoso, bem comentário. Veja, então a vantagem geográfica, tá? A nomenclatura é tranquilo para falar com você sobre elas. Ó, primeiro, terra de Canaã. O que é o conceito de terra de Canaã? Isso aqui é dos impérios, ó. Então você tem esse mapa, essa foto satélite. Aqui você tem os grandes impérios que se desenvolveram. Babilônico, dominando essa região. Você tem Império Macedônico, Império Persa. Império Persa, que domina essa região aqui. E Império Macedônico. Nossa, o Persa foi grande também. Né? Cada satrápia que ele fazia aqui, Medo Persa, exatamente. E o azul é o Medo Persa, e esse amarelinho é o Macedônico, que vai a região da Macedônia. E o Medo Persa e o Persa são dois? Eles estão juntos, Medo Persa é junto. Os medos, eles eram mais fortes que os persas primeiro, mas depois com os sírios, os persas dominaram. Aí ficou o Império Medo Persa, tá? E o Macedônico é junto. E aí você tem os impérios, o romano, né? Depois, essa extensão toda. A Judéia para Roma era um rodapé, né? Era um poucozinho. Tácito fala com um desdém terrível da Palestina. O historiador romano Tácito, eu tenho o livro dele, e ele falou de um tal povo... Cartago aí é tipo Nínive, né? Nínive está lá, Nínive é alto da Mesopotâmia. Aqui é a Cartago mesmo, aquela Cartago que disputou com Roma no começo, né? Isso, exatamente. Qual é a região aqui? Ele saiu daqui, né? Antioquia, aí foi por aqui para Chipre, que era sempre um destino aqui. Barnabé era de Chipre, aí vinha para essa região aqui. Isso aqui é a região que eles chamam, ó, Galácia e Ásia, né? Galácia aqui embaixo, Ásia. Ponto é aqui em cima. Então, Pedro fala, os irmãos do Ponto. Ponto é essa região aqui, Mar Negro, né? Essa é o Mar Negro. Aí vai Grécia, né? Transito pela essa região, Creta, deixou Tito aqui, né, para presidir aqui. Foi para a Itália, né? Dizem que ele fez uma quarta viagem até Tarsis. Tarsis era tipo o fim do mundo, né? E isso aqui, que hoje chama-se Gibraltar, eles chamavam colunas de Hércules, que era o limite do mundo antigo. Então, para cá, pouca gente ia. Então, na época de Paulo, pouca gente saía daqui e se aventurava. Daí pra frente vai mais também com Persa ou não? Hã? Tem a ver com Persa? Cartago ou não? Tem a ver com algum império antigo. Cartago é aquela carta, aqui é Cirene. Eu estava falando que é Cartago, aqui é Cirene. Que é Cartago. Aqui é os Líbios, né? Que é Cartago. Com a Pérsia, acho que não. Não, acho que não. Acho que é outra questão. Os romanos também guerrearam com os persas, inclusive não conseguiram dominar totalmente a Pérsia. Essa não foi uma possessão romana muito garantida. Depois eles entraram lá, inclusive virou facção, né? Os persas xiitas e os sunitas o resto. Então os persas são outra galera. Os persas são muito avançados. São muito avançados mesmo. Damasco, da Síria, exatamente. Aqui Israel, as 12 tribos, né? 12 tribos de Israel, depois Israel na época dos reinos. Aí você tem o reino de Saul, foi só isso aqui. O reino de Saul foi o mais instável, né? Também era muito recente, né? Aí você tem o reino de Davi, entendeu um pouco mais, e Salomão chegou a ter influência a terras até margem do Eufrates.
Não é que ele era rei desses povos, mas ele tinha influência sobre eles. Então eles pagavam tributo a Salomão. Você tem aqui esses mapas, genealogia, depois a gente vai ver melhor isso aqui e a gente vai terminar no final. Olha os povos que eles tiveram que expulsar da terra. Filístia foi um povo que eles guerrearam sempre com eles, não conseguiram vencer totalmente. Tá? Os edomitas, eles não tinham que eliminar. Deus não permitiu que eles eliminassem os edomitas, por causa do parentesco. Moabitas também não. Aí aqui entra aqui que o pau quebrava mesmo, que é os amonitas. Então, os amonitas de Seom e de Og. Né? O reino de, aliás, Og é aqui em cima. Os amonitas de Seom, os outros amonitas e Og aqui, né? Bassã, reino de Bassã. Amorreus, perdão, Amorreus, amonitas são aqui. Amorreus. Eu confundo esses dois nomes aí, Amorreus. E aqui você tem os diversos né, Amorreus, Hititas, Perizeus, Eveus, Girgazeus, esses belos nomes, né? Que eles colocam aí. Ninguém coloca nome desse nos filhos, né? Vamos ver. Coloca. Aqui o Israel, as divisões. Eu quero chegar aqui. Meu Deus do céu. É muita coragem. Cabe uma indenização. Uma situação dessa, um vexame disso. Tem que poder mesmo, porque... Pessoal, não precisa nem ler aqui, só comentar. Veja só, quando eu falo de terra de Canaã, eu estou me referindo ao quê? É que nem eu falar terra de Pindorama. Quero falar? Terra de Pindorama? É como os índios chamavam isso aqui. Então, os índios que são o povo autóctone, né? O povo natural. O povo que desde eras, né, sei lá de quando que eles estão aí. Quando que surgiu, quando que o homem começou a andar sobre a terra. Então, os índios estão aí. Isso aqui foi descoberto pelos portugueses, né? Não é bem assim. Os portugueses invadiram isso aqui, né? Vamos falar a verdade. Eles chegaram de caravelas, os índios já estavam aí, os índios não sabiam. Aliás, eles lidavam com a terra do jeito deles, eles não enchiam o saco, eles ficavam aí. Tinham muitos deles que eram apenas coletores, então comia do que tinha, depois se mudava. Comia do que tinha, depois se mudava. Tinha outros que eram sedentários, que ela tem que fazer uma oca, né? Aquela oca redonda, né? E aí eles conviviam ali, e aí caçavam, guerreavam com outros povos, por aí vai. E aí os indígenas, mais lá dos Andes, formaram uma sociedade um pouco mais avançada. Então trabalhavam Peru, né? Bolívia, trabalhavam materiais, fizeram inclusive joias, né? Você encontrou joias de ouro, né? Joias de ametista. E os índios aqui tinham essa coisa mais aguerrida, então tinha muita guerra entre eles, tá? E aí os portugueses chegaram, invadiram a terra, dominaram, subjugaram os povos autóctones e ficaram por aí. A situação aqui é semelhante. Os cananeus são os autóctones. São os povos que estão na terra deles, exatamente, da difusão de Noé, Sem, Cão, Jafé. De Cão vieram para descendentes, né? Misraim, no Egito, Lud, Put, né? Os negros, né? Os cuxitas. E os cananeus, Canaã. E é inclusive aquela questão, né, da maldição de Noé sobre Cão. Aí a galera, né, o pessoal tinha essa mentalidade. Os negros são malditos, né, porque Deus amaldiçoou os negros, né, amaldiçoou Cão. Os negros são filhos de Cão. Podia ter dado um nome melhor para ele também, né? Porque Cão para nós hoje é cachorro, mas para ele tinha uma outra, devia ser uma outra coisa mais bonita. Chama Cão. Cão, pois é. E é o que acontece, isso é um equívoco muito grande que você fala em relação a isso. Tem uma questão em relação a Canaã, na descrição que Moisés faz a aplicação, né, daquela maldição de Noé a Cã, né, caindo em Canaã, se manifestando em Canaã. E o que acontece? Moisés, ele, sendo revelado por Deus todo o contexto a ele, né, alguma coisa lhe chegou por tradição. Então tinha as tradições orais que eram comunicadas. E alguma coisa por revelação. Então o que acontece? Moisés, ele está aqui nessa época histórica. O que Moisés está vendo? As campinas de Moabe, escrevendo ali o Pentateuco, tá? Desde a saída lá do Egito até aqui nas campinas de Moabe. Moisés está diante de Canaã. Canaã está voltado ao Império, não está? O povo de Canaã não é o povo mais terrível da face da terra, que está cometendo esses diversos pecados, né? Que o fedor do pecado chegou na nariz de Deus. Muito bem. Então Moisés está diante de Canaã. Moisés tem todo o contexto histórico, desde da criação do mundo, porque Deus revelou, passando por Noé, a situação com Cã, né, a maldição de Noé, sobre essa descendência específica de Cã, tá, caindo sobre Canaã.
De Cã, exatamente. Quando Moisés tem todo esse contexto e tem essa imagem que ele está contemplando ali, que é o povo de Canaã, que está diante dele com aquelas práticas, Moisés faz a ponte. Olha, aquela maldição lá, ela se manifestou aqui, ó. Então tem essa questão, né? Por quê? Porque os pais ensinam para os filhos. Então, enquanto os filhos permanecem na prática, obviamente a maldição está sobre eles. Mas essa questão, ela tem que ser explicada por quê? Porque sempre houve muita confusão. A galera racista encara dessa forma: olha, os negros são amaldiçoados por Deus, por causa da maldição de Noé sobre Cã. Mas a maldição, veja, a maldição, do jeito que o pessoal trata, né? A maldição que foi lançada, Moisés nos deu o caminho certo de onde ela caiu. Tá? Ele nos diz, foi lançada por Noé, decorrendo daquela atitude leviana, né, de Cã, diante da sua situação de embriaguez, né, de nudez. Mas o destino dela foi esse. Ele nos dá, ele é um pouco anacrônico na sua definição, porque ele está citando um fato, né, muito tempo atrás na história, mas ele precisa tomar essa atitude para quê? Para ele direcionar muito bem. Fala, ó, aquele negócio que aconteceu lá atrás, o resultado é esse. É sobre Canaã que cai aquela maldição. E Moisés está contemplando a maldição diante dele. Falando, ó, aquela maldição que Noé lançou, aqui está o resultado. Né? Veja esse povo, veja como ele se comporta, veja quais são as práticas dele. Veja o que Deus está fazendo em relação a ele. Voltou ao impérito, voltou ao anátema. Ou seja, o anátema, ele tem a característica tanto de ser algo exclusivo de Deus, uma coisa anátema, uma coisa exclusiva, separada, quanto uma coisa abominável. É por dois sentidos que um anátema não pode ser tocado. Primeiro, porque ele é um anátema, ele é uma coisa abominável, né? Então, não pode ser tocado, senão se contamina. Ou, segundo, ele é anátema porque ele é consagrado e se você tocar, você o contamina. Então, ou ele é um alimento contaminante para você, ou você é um alimento contaminante para o anátema. Por isso que ele é exclusivo. Ele não pode ser manipulado. E aí, o anátema em relação aos cananeus é que os cananeus eram contaminantes. No caso de Caim, de certa forma, Deus não permitiu foi no final, porque o juízo de Deus sobre Caim era esse, ele ia vagar sobre a terra. Ele ia carregar o fardo, a culpa ao longo de todo o resto de existência, né? Então, veja, Canaã é o povo autóctone. Aí fala dos amorreus. Os amorreus são um entroncamento genético que se desenvolveu, se tornou um grande povo da antiguidade, e ele interagiu na história de vários povos. Então, os amorreus interagem tanto lá nos sumérios, tá? Eles, vamos dizer assim, invadem a terra dos sumérios, se tornam um povo mais forte que eles, vai formar depois a terceira dinastia de Ur, quando vai surgir o grande império sumério da antiguidade, que é uma miscigenação já com os amorreus, e vai interferir também aqui na terra de Canaã, por isso que vai ser chamada também terra dos amorreus, por causa da dominação dos amorreus exercendo sobre essas terras. E aí ele vai usar outro nome, terra dos hebreus. Quando ele fala terra dos hebreus, o que ele está falando? Principalmente em referência ao povo, né, originário de Abraão, estrangeiro na terra, tá? E que migrou para lá. Então, terra dos hebreus, por quê? Em referência ao Éber, em referência ao estrangeiro. As tribos à disposição delas. Exatamente. Cada acampamento ficava no seu lugar, aí, em torno do tabernáculo. Tá? Então, 3 de cada lado do tabernáculo. Ok? Aqui as origens genealógicas. E quando você vai falar de terra de Israel, você está encarando agora a perspectiva da divisão das tribos e o agrupamento delas em torno da ideia de nação. Tá? Por isso que está falando de terra de Israel. Israel por quê? Israel é constituída das 12 tribos, mais as tribos sacerdotais. Então esse é o conceito de Israel. Algumas vezes o conceito cabe falar de Israel. Algumas vezes cabe falar de Judá, que é o outro conceito. 12 mais Levi. José divide em 2. É 3, na verdade. Exatamente. Ele não conta Levi. Você divide José e tira Levi da contagem. Olha só. É aqui terra de Judá. Os levitas, né? Eles serem consagrados. Por que Judá ganha proeminência? Para a gente encerrar aqui. Judá ganha proeminência porque o conceito de Israel, ele foi, vamos dizer assim, foi alterado, né?
Então você tem a divisão das 12 tribos, né? Depois, ao longo da história, você vai ter a situação em que Roboão vai dar aquela bela, né, complicada na situação, né? Então ele fala que o meu dedo mindinho é mais largo que os lombos do meu pai. É o outro, né, com quem ele estava pior que o pai. E aí surge a primeira grande divisão em Israel e Judá. Então, surgiu Judá como uma nação específica. As do norte, que são 10, tomaram o nome de Israel para si. O nome Israel é o mais significativo. E eles eram 10, então eles tomaram para si o nome de Israel. Nós somos Israel, e eles são Judá. Aí Judá inclui Judá, Benjamim e Simeão. Simeão sempre viveu no meio de Judá. Simeão sempre foi uma tribo meio... Exatamente. Aí ficou Judá, Benjamim e Simeão, né, para o sul, que veio tudo Judá. Judá, Benjamim e Simeão, isso mesmo. E as outras tribos para o norte. Para o norte, né? Metade do outro lado. Tomou o nome de Israel para si. Com a deportação em 725, 726, a deportação pela Síria, né? Israel foi deportado e teve aquela questão do povo que foi deportado não conseguiu voltar, se miscigenaram, por onde foram levados, e o povo que ficou na terra se misturou com os que foram colocados lá. Então virou uma miscigenação de povos. Essa miscigenação perdeu sua característica. A língua, né? Até a língua. Então Israel perdeu aquela característica de nação, né? Eles viraram essa miscigenação de povos aqui e tomaram para si o nome da cidade, da Samaria. A Samaria, que era uma cidade mais importante da região, tomaram para si o nome da cidade, samaritanos. Nós somos samaritanos, vivemos aqui, né? Israelitas não são mais. Né? Então tem alguns elementos israelitas, tem outros Sefarvai, tem outros não sei onde, tem outros não sei mais de onde, se misturaram entre si e virou essa miscelânea de povos que tomou para si o nome da cidade, Samaria. São samaritanos. Os Judá só ficaram em Judá mesmo. E mantiveram fiéis a sua genealogia, e foram para a Babilônia, ficaram num determinado lugar, né? Viveram ali, cresceram ali. Quando surgiu as 3 caravanas para voltar, uma parte voltou. A maior parte, na verdade, ficou lá, porque conseguiram criar um ambiente favorável lá. Então, uma parte voltou em 3 caravanas. Ficaram ricos lá e não quiseram saber, porque aqui estava tudo arrebentado. Aí, quando vieram para cá, por causa de Zorobabel, de Esdras e Neemias, mantiveram fiel a sua genealogia, né, o seu povo, a sua tradição. Então, formou-se, constituiu, de uma forma muito forte, o reino de os judeus, a Judéia. A Judéia ficou sempre caracteristicamente israelita, judaica, hebraica. De Judá virou Judéia. Né? O nome de Judá ganhou essa proporção, essa relevância de Judéia. E é o que acontece. A Judéia hoje, ela é equivalente a Israel, ela é equivalente a hebreu. Por quê? Porque é o que restou dele, é o que ficou dele. Então, inclusive, dentro do conceito de Judá, de Judéia, você tem alguns elementos das outras tribos que também ficaram com ele. Mas hoje em dia nem pedaço tudo, né? Não, tem um mapa moderno aqui, ó. Eles não têm toda essa territorialidade aqui, eles são compridinho, um risquinho. Ó, o conceito de Palestina, que eu falei para vocês, que na verdade Palestina é Filístia, né? É o nome latim para Palestina, para Filístia. Tá? Isso aqui é moderno. É isso aqui, ó. Exatamente. Aqui é o Israel de hoje. O Negev, que é um grande deserto. Isso aqui vem descobrir a Arábia Saudita já. O dentro é Cisjordânia. Esse aqui é Cisjordânia. Tá? Você está fazendo uma referência aqui de Israel do tamanho de Israel? Tá aqui, ó. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Olha aqui o tamanho de Israel. Israel em relação ao Brasil, Israel em relação a São Paulo. Exatamente. Israel em relação a São Paulo. São Paulo facilmente podia ser um país. Tá? Comparação de Israel com o Egito. O Egito tem 21.915, Israel tem 20.770. Pessoal, aula que vem a gente continua. Extensão do território israelita, tá? Topografia. E a gente continua a partir da página 8, tá? Página 8. Marca aí, aula que vem a gente continua. Graças a Deus. Ele tá fluindo, né?